Salve galera, beleza? Eu sou o Cavaleiro Mascarado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você já ouviu falar do Sínodo da Amazônia? É sobre isso que nós iremos falar com base neste texto tirado do site da CNBB, porque tudo que está escrito aqui neste papel foi tirado da própria CNBB para ninguém acusar-nos de estarmos mentindo sobre algo. Nós iremos analisar este documento agora. Simbora! Documento de trabalho do Sínodo. A Amazônia pede à Igreja que seja sua aliada. Esse documento foi publicado em 17/6/2019. O mundo amazônico pede à Igreja que seja sua aliada. Esta é a alma do documento do trabalho Instrumento Laboris, publicado na manhã desta segunda-feira, 17 de junho, pela Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos e apresentado à imprensa. O documento é fruto de um processo de escuta que teve início com a visita do Papa Francisco a Puerto Maldonado, no Peru, em janeiro de 2018. Prosseguiu com a consulta ao povo de Deus em toda a região amazônica por todo o ano e se concluiu com a segunda reunião do Conselho Pré-Sinodal em maio passado. Primeiro tema: ouvir os povos da Amazônia. Olha o que diz o trecho. Ouvir com Deus o grito do povo, até respirar nele a vontade a que Deus nos chama. Bonito, né? Inspirador. Calma lá. O território da Amazônia abrange a parte do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa, em uma extensão de 7,8 milhões de quilômetros quadrados no coração da América do Sul. Suas florestas cobrem aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 40% da área de florestas tropicais do globo. Primeira parte do documento, a voz da Amazônia. Olha só. Apresenta a realidade do território e seus povos e começa pela vida e sua relação com a água e os grandes rios que fluem como veias da flora e fauna do território como manancial dos seus povos, de suas culturas e de suas expressões espirituais. Vai guardando essas palavras, alimentando a natureza, a vida e as culturas das comunidades indígenas, camponesas, afrodescendentes, ribeirinhas e urbanas. Outro tópico: vida ameaçada, ameaça integral. A vida da Amazônia está ameaçada pela destruição e exploração ambiental, pela violação sistemática dos direitos humanos elementares de sua população, de modo especial a violação dos direitos dos povos originários, como o direito ao território, a autodeterminação, a demarcação dos territórios e a consulta e ao consentimento prévio. Segundo as comunidades participantes desta escuta sinodal, veja só, a ameaça à vida deriva de interesses econômicos e políticos de setores dominantes da sociedade atual, de maneira especial de empresas extrativistas. Atualmente, a mudança climática e o aumento da intervenção humana no desmatamento, incêndios, alteração do uso do solo, estão levando a Amazônia rumo a um ponto de não retorno, com altas taxas de desflorestação, uma palavra que eles mesmos inventaram, pondo em perigo os seus ecossistemas, exercendo pressão sobre as culturas locais. Gente, é muito grande, nosso vídeo não pode ficar muito extenso. Eu vou apenas pontuar aqui o que a gente pode ver de mais proveitoso e fazer essas análises. Temos aqui o clamor da terra e dos pobres, território de esperança e do bem viver, povos das periferias,
povos amazônicos em saída, igreja profética na Amazônia, desafios e esperanças, novos ministérios, papel da mulher e a vida consagrada. Também fala-se do ecumenismo, igreja e poder, caminho de cruz e martírio de muitos. Tudo isso foi tirado com informações do Vatican News, texto de Cristiane Murray. Gente, o caso é muito sério. O sínodo da Amazônia precisa ser parado. Ele não pode existir. Se isso acontecer, vai haver mudanças impensáveis na igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por isso que esse sínodo vai ser não na Amazônia, mas vai ser em Roma, para ter maior abrangência. Ai, meu Deus, dá-me força, Senhor. Outro detalhe, gente, esse sínodo é uma armadilha também para o governo de Jair Bolsonaro, uma vez que vai na contramão do que o governo quer. O governo quer a emancipação do índio. Ele quer que o índio seja livre para fazer comércio, para ter o seu celular, para ter a sua embarcação. E a narrativa da esquerda, que está alinhada à CNBB, que é um bando de comunistas dentro da CNBB. E eu queria dizer aqui, de viva voz, todas as pessoas católicas que estão a favor do sínodo da Amazônia são hereges, estão contra a Igreja Católica verdadeira. Papa Francisco, como cabeça de tudo isso, é o maior responsável e ele está endossando o sínodo da Amazônia. E nós, do canal Cavaleiro Mascarado, estamos evidenciando isso. Papa Francisco, eu sinto muito dizer, como eu gostaria, honestamente, de estar errado, mas infelizmente, Papa Francisco não nos representa. Vamos falar do tópico novos ministérios. Para além da pluralidade de culturas no interior da Amazônia, as distâncias causam um problema pastoral grave, que não se pode resolver unicamente com instrumentos mecânicos e tecnológicos. É necessário promover vocações de homens e mulheres como resposta às necessidades de atenção pastoral sacramental. Trata-se de indígenas que apregoem a indígenas a partir de um profundo conhecimento de sua cultura e de sua língua, capazes de comunicar a mensagem do Evangelho com a força e eficácia de quem dispõe de uma bagagem cultural. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Estamos vivendo o tempo do globalismo. Papa Francisco é uma ferramenta nas mãos dos globalistas. Então ele vai seguir a risca, ele vai seguir a agenda como ele está seguindo. E através da ecologia ele está inoculando essa heresia. Não dando-se por satisfeito, eles querem, segundo o texto aqui, indígenas apregoem a indígenas. Eles querem ordenar sacerdote indígenas. Tudo bem, sacerdote indígena, tranquilo, contanto que ele vá para o seminário, que ele faça os estudos. Mas o que é que o texto diz aqui? Para ordenar caciques, homens idosos, experientes. Não tem problema que já seja casado, que seja estável. Vocês estão entendendo a malícia? Eles querem usar o índio para ser o sacerdote casado, mas que na verdade o foco nem é o índio. Eles querem que sejam homens comuns, com a falácia de que na Amazônia existe muita carência, que demora um ano para o padre ir. Por que não ordenar índios? Por que não colocar índios casados? E o que é que o índio vai falar sem a base do Evangelho? Sim, porque ninguém mais prega o Evangelho. Essa falsa igreja, da qual a CNBB se apossou, se acha dona, que não é a igreja católica verdadeira, que fique bem claro isso, eles querem promover Deus Tupã, a maior heresia. Até a música, que agora eles tiraram de rota,
Não é mais a música oficial do Sínodo da Amazônia, porque houve uma pressão dos católicos conservadores, porque lá estava escrito Deus Tupã. E o nosso Deus não é Tupã, é o Deus do índio. E por que o índio precisa ser ordenado para falar a linguagem do índio? Ele vai falar do que ele sabe, do que ele vive, que é o Deus Tupã, que não é o nosso Deus. Eles fazem outro tipo de cultura. E Papa Francisco, ao que tudo indica, ele é aquele que vai instaurar a religião de coxa de retalhos, a religião imperial, global. Vocês estão entendendo? Vai pegar um pouco de cada coisa para fazer uma coxa de retalhos, que é a falsa religião. E o papel de Maria nesta hora? Você sabia que no mês passado teve uma revelação, uma mensagem de Nossa Senhora dizendo, no trecho, da grande floresta virá grandes espinhos que machucarão muitos corações. Grande floresta, Amazônia, Sínodo, as coisas que estão querendo aplicar, implementar na igreja. Ordenação de mulheres, padres casados, índios sacerdotes. Olha só, o papel da mulher. É pedido que quem pediu? As mulheres estão pedindo, nenhuma mulher está pedindo isso. Vocês são mentirosos. Olha o que diz aqui. É pedido que se identifique o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que hoje ela desempenha na Igreja da Amazônia. Nunca que a mulher desempenhe um papel central na igreja, são os sacerdotes. Jesus Cristo deixou os homens. Pergunte para uma mulher se ela se sente mal em estar no seu lugar na igreja, um lugar de relevância, mas que não é o lugar de um sacerdote. Nenhuma mulher quer isso, meu irmão. Ela quer fazer o seu papel de mulher na igreja, como sempre foi, há 2000 anos atrás. Veja que São Pedro fala, homem e mulher são iguais perante Deus. A igreja nunca pregou que o homem é mais que a mulher, ou que a mulher é menos que o homem. A própria Gênesis está dizendo lá que Deus tirou da costela, do lado, para a mulher ser companheira. Não foi do calcanhar para ela pisar, ou da cabeça para ela ser submissa ao homem. E quando tem a noção de submissão, não é aquela de, coitadinha e o homem lá em cima, não. É no amor. Submissão como a igreja é submissa a Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, vamos entender a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ilumine para você compreender. Olha o que diz aqui. Elas pedem para recuperar o espaço que Jesus reservou às mulheres, onde todas cabemos. Propõe-se, inclusive, que as mulheres seja garantido sua liderança, assim como espaços cada vez mais abrangentes e relevantes na área da formação teológica, catequética, litúrgica, escola de fé e política. A mulher já faz isso. Nós temos muitas senadoras. Graças a Deus, a mulher está na política, a mulher está na catequese. Vocês querem mais? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que você está entendendo. A proposta do sínodo é ouvir os povos da Amazônia, os coitadinhos. Jesus Cristo nunca mandou a gente sentar para ouvir a outra pessoa. Ele mandou chegar lá e falar e pregar o evangelho, que não se faz mais isso. Eu queria alertar você que assiste essas TVs, como a TV Aparecida, até a própria Canção Nova, que há tempos atrás era uma coisa muito bacana na igreja, até ela se vendeu a esse tipo de papelão que é a CNBB, TV Aparecida endossando. Procure vídeos aí sobre o Sínodo da Amazônia, não somente nos sites conservadores, mas principalmente o que eles que endossam isso estão falando, bispos endossando isso. É o fim da igreja? Claro que não, porque a igreja ninguém vai destruir, porque Jesus Cristo é o cabeça e ele disse com todas as letras, a minha igreja vai permanecer até o fim. Nem as portas do inferno conseguirão destruí-la, porque ela é minha noiva, imaculada. Jesus Cristo é que fala isso.
O povo católico vai ser reduzido a um pequeno rebanho. Aí eu pergunto de que lado você vai ficar, meu irmão? Do lado dos globalistas, liderado por Papa Francisco, CNBB, unida ideologicamente ao PT, que destruiu o país? Estou perdendo até a voz, cara. O negócio é sério. Digo para vocês que às vezes à noite eu não consigo nem dormir pensando, sabe, no que falar, no que alertar. Esse canal aqui começou até parece como uma brincadeira, mas hoje em dia o negócio está sério, muitos inscritos chegando, e eu não posso me calar diante disso, porque como Jeremias, dentro de mim há de um fogo que eu tenho que falar. Eu não sei quanto tempo o canal vai ficar, se ele vai crescer, se ele vai minguar, se ele vai estagnar. Eu sei que eu não posso parar. E eu conto com você, com a sua colaboração. Vai divulgando à frente o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações e principalmente comente aqui qualquer coisa. Sugira novos temas para o nosso canal. Beleza?